Yes, please. Oi, gente, tudo bem? Hola. Hola, bebete. Hola, Manuel Morales. Un beso para ti. Hola, bebete 11. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú, Manuel? Hola a todos. ¿Cómo están? Fran de la Mata. Hola. Hello, Eliezer. Augusto. Oi, Edu. Tudo bem com você? Como você tá, querido? Gente, bem-vindos todos a mais um live aqui. Nosso convidado já entrou. Sejam bem-vindos mais um dia, mais uma terça-feira aqui todos para bater um papo de aviação. Como é que foi essa semana aí para vocês? Tudo bem? Ah, Edu, tudo ótimo. Que beleza você tá aqui conosco. Emicilio Marte, qué guapa estás. Muchas gracias. Estoy estrenando la paleta de maquillaje de Thalía. Thalía. Oi, Felipe. Beijo para você. Hola, señorita. Saludos, Romeo Garrido. Hola, bienvenidos. Sejam bem-vindos todos. Mais uma vez aqui para bater um papo de aviação. Hoje temos um convidado muito especial. Ele, comandante de Airbus 320. Nossa, temos outro comandante de Airbus. Assim que desde agora vocês podem aqui, se você é um Airbus lover ou um Boeing lover. Nosso convidado é o comandante Adriano Pescada. Ele também do Brasil. E agora eu vou ligar para ele aqui para entrar no live com nós. E vamos então já a falar um papo de aviação. Se vocês têm alguma pergunta para ele, deixa para o final. Eu vou te lembrar de novo para vocês mandarem as perguntas para ele, tá bom? Então vamos ligar ele aqui agora. A comandante Adriano, que está aqui já pronto. Eu vi ele aqui. Manuel, yo soy de Panamá, con corazón brasileño. Oi, Adriano, bem-vindo! Como está você? Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem. Boa noite para você, boa tarde para mim, porque aqui ainda é de dia. Aqui já anoiteceu. Em São Paulo já anoiteceu. E está de inverno, assim que ele está anoitecendo mais cedo, né? Isso mesmo. Nossa, Adriano, muito obrigada. E quero, antes de começar a falar aqui um pouco, eu quero te contar você e a outras pessoas como foi que eu te encontrei. Sabe? Não sabia que você também conhecia Eduardo, que estive conosco aqui umas 3 semanas atrás, falando também de aviação, né? E Sim. Foi bem engraçado, porque eu tinha outro convidado. Mas esse convidado, ele estava um pouco, sabe, a situação não está muito boa, mas eu acho que em situações como a que a gente está vivendo agora, o que a gente precisa é uma motivação para continuar, entendeu? Porque tudo que está acontecendo, dá para tirar todo, desistir e não continuar. Então, é por isso que eu estou tentando fazer esses lives cada semana para a gente ter uma motivação. E aí eu estava, nossa, imagina, né? Já estava menos 3 dias para ter o live hoje e eu não tinha convidado. E uma das minhas seguidoras, que ela sempre está aqui, eu acho que ela deve estar aqui já, Carol, um beijo para você. Ela me mandou por direct seu vídeo. Tá? O vídeo que você estava falando, qual foi para você o pior dia de aviação para você? E quando eu vi esse vídeo, assisti esse vídeo, eu pensei, nossa, aqui estão meus seguidores que estão precisando de continuar com essa motivação, entendeu? Sim. Então, eu acho bem bacana compartilhar isso com você e com
a galera que está aqui hoje conosco, porque eu acho que é assim, se você está em uns tempos que precisa de motivação, temos que estar aqui firmes para continuar com o que siga, com o que vai vir depois. Então, muito obrigada por aceitar o convite, tá? Um prazer. Então, meu querido, vou te deixar aqui para sentar, nos contar mais um pouco da sua trajetória. Como foi que você começou na aviação? Por que foi que você escolheu ser piloto? Se foi algum sonho de criança ou foi depois que você decidiu? Eu comecei bem criança, porque o meu pai tinha o hábito da gente fazer uma viagem de férias por ano e a gente viajava de avião. E aí aquilo, quando eu comecei acredito, 6, 7 anos e começar a entender aquilo, era quando eu entrava no avião, era um lugar que eu queria ir lá na cabine, queria conhecer a cabine Claro. e tudo. E algumas vezes aconteceu da gente chegar no hotel, geralmente no Nordeste, que a gente viajava muito para as cidades do Nordeste do Brasil. Amo. E a tripulação, e a gente ficava, às vezes, sem querer, no mesmo hotel da tripulação. E aí, ó, minha mãe tá aqui, ó, a Sueli Pescada aqui é minha mãe. Oi, oi. E aí, e assim a gente via a tripulação ali no hotel, tudo, e aquilo começou, eu falei, nossa, pai, eu acho que eu quero seguir essa profissão, eu queria viver isso aqui, né? Claro. Primeiro do avião, que era lindo, que a gente sempre ia no avião bonito, e depois você ficar hospedado num lugar gostoso. Claro. Acho que foi o primeiro que despertou a minha atenção, foi por isso, né? Foi por isso. E aí era muito novo, e aí fiquei esperando a idade vir para poder fazer os cursos, né? E como eu não tinha ninguém na aviação que era piloto ou que era algum conhecido, eu fiz colegial técnico, né? O colégio, o ensino médio, eu fiz um colégio técnico. Então eu ingressei na aviação sendo mecânico de avião primeiro. Ai, Antes de trabalhar numa linha aérea como piloto, claro. eu fui mecânico. Eu fui mecânico de uma aviação que chamava VASP, aqui do Brasil, Aviação Aérea de São Paulo. E essa aí foi ele embora. São Paulo também. Tá. Sim. E aí essa foi o primeiro contato, assim, em que eu fui mecânico de Boeing. Eu era mecânico de 737-200. Pois é. E depois, então, como foi que você decidiu, depois de começar... foi com mecânicos de aviação, e depois, então, Sim. quando estudou? Eu comecei a estudar com 17 anos, quando eu tinha muita ansiedade de entrar logo nesse mercado, porque eu achava que, como eu não tinha ninguém, que eu demoraria muito para ingressar. Então essa é uma coisa assim que talvez os mais jovens que estão olhando, né, fica apreensivo, ai meu Deus, eu preciso entrar. Nossa, hoje em dia, na empresa que a gente voa, entra gente de 40 anos. Então, às vezes, não precisa esse desespero todo que eu tinha. Eu vi que depois, tipo, nossa, eu conseguiria ter estudado, feito outra coisa para depois entrar na aviação. Mas a minha ânsia era tanta que eu novinho queria arrumar alguma forma de... Então, com 19 anos, eu era já mecânico da VASP, de Boeing. Porque eu falava, ali eu já vou conseguir alguma coisa para ficar perto de ser piloto, né? E eu fazia, nessa época eu já fazia os cursos, eu já tirei o PP, né, com 18 anos. Sim, eu trabalhava, eu guardava o dinheiro e ia voar, e vai que nem maluco. E vai voar. Peraí, aqui tá Carol de Cavalcanti, que ela foi minha seguidora que me mandou um vídeo de você. Para mim isso foi assim como que, sabe, foi assim, lá em cima me chamaram assim, olha, aqui aí um convidado para você. Porque, de verdade, quando você sente essas coisas assim, é uma coisa que é bem porque bem, né? E a gente fica feliz de que as pessoas estão usando essa motivação, né? Sim. E então, quando... Bom, você foi mecânico, depois guardava dinheiro para tirar suas carteiras, e daí, então, qual foi seu primeiro trabalho de aviação? Foi na linha aérea ou você foi instrutor também?
Não, eu não fui instrutor. Eu saí do aeroclube, fiz piloto privado, fiz piloto comercial, comecei a voar aqui em São Paulo mesmo, só que Aham. voava-se pouco, né? Voava-se pouco. Eu levava os amigos para voar, fazer voos panorâmicos aqui em São Paulo. E aí um amigo falou assim: ouvi dizer que vai ter uma campanha eleitoral de governador é, em Goiás. E ali eles Aham. precisam de piloto porque os candidatos vão querer voar pelo estado inteiro. Exato. Então pode ser que apareça alguma oportunidade. E naquela lá, aquela talvez foi uma das decisões mais importantes que eu tomei na vida, porque Uhum. é, eu era mecânico na VASP, eu pedi demissão, eu estudava Ah, numa faculdade em São Paulo de física, eu aham. tranquei a faculdade, eu dava aula de inglês no FISC de sábado, pedi demissão e fui embora. E fui para lá. Por Nossa, quê? Para poder voar, né? Porque eu voava tipo 4 horas por mês. Eu queria voar porque eu falava, meu, até eu bastante. ter a quantidade de Aham. horas para ir para a companhia aérea, quando eu tiver 35 anos, eu vou, né? Então, eu decidi, e uma pessoa que me ajudou nisso muito foi meu pai, meus pais, né? Porque eu conversei com eles, eles disseram assim: se der tudo errado, você volta aqui para casa e tá tudo bem, né? Então, Uau. assim, eu tive e tenho essa sorte de ter meus pais muito próximos. Então, Sim. isso uso eles até hoje para tomadas de decisão que eu tenho hoje na vida, uso meus pais, Não, e sabe? dá Então, tranquilidade, dá muita total. tranquilidade porque tem um apoio que é incondicional. Exato. E aí foi isso. E aí eu fui para lá, fui para Goiás, comecei a voar, e aí fui voar, voei um avião, voei outro, tudo nessa campanha eleitoral. E ali consegui tirar Aham. minhas carteiras, voei muito lá em Goiás, né, na Oh, época. uau! É como eu sempre falo aqui com meus convidados, que você tem que estar, que não pode perder, não, tem que utilizar o tempo que tem para fazer as coisas, para estar prontos no momento certo que a oportunidade chega e você pode aproveitar a oportunidade e continuar, tomar a oportunidade. Mas para isso você tem Sim, que estar pronto, né? E verdade, sim, olha, eu já tive aqui convidados que entraram na linha aérea com 35 anos. sim. Inclusive, vou ter um convidado muito especial dentro de uma semana, que, não, entre 2 semanas, que entrou na linha aérea com 50 anos. Olha só, Aham, viu? exatamente. Sim, É, e sabe, eu comento isso aqui com você, Adriano, porque eu recebo muitas perguntas no Instagram, onde as pessoas me perguntam: eu tenho 25 anos, você acha que estou muito velho para começar a estudar aviação? Menino, vai lá, vai para o aeroporto, pega um voo, vai sim, fazer seu primeiro voo já, sim, na hora, sim. entendeu? Sim, a gente tem uma experiência dentro da Latam, que é a empresa que eu vou, que ela permitiu que os funcionários fizessem uma migração interna. Então Uhum. você vê gente de outros setores, Sim, comissários, gente claro. do despacho, tudo que teve a Uhum. oportunidade de vir para o voo Exatamente. e não tão novos assim, né? Se você fizesse essa pergunta para mim e eu tivesse 18 anos, eu ia estar desesperadamente, meu Deus, eu já tô velho, 18, 19, putz, eu preciso fazer isso, né? Mas Claro. isso, essa é legal você passar isso para as pessoas porque a gente só descobre isso depois, né? Quando você está na fase, quando você está naquela hora, Exatamente, você você tá nunca. ansioso, né? Você já se acha 25 Claro. anos, nossa, eu já tô velho. Mas, olha, tudo acontece no momento certo. E eu acho que Sim, o tempo de Deus é perfeito. E aconteceu sim. comigo porque eu comecei na aviação com 17 anos. Olha só. Ah, exatamente. E eu não dirigia, mas eu voava. Entendeu? Sim. Eu, E, mesma coisa para mim. exatamente. Quando eu comecei com os meus parceiros, começaram comigo o mesmo dia. Tem umas que eles dormiam no aeroclube. Imagina. Eles passavam o dia inteiro, porque se alguém cancelava a hora que estava reservada no avião, eles pegavam o avião e iam para voar, entendeu? E Sim. eles acabaram a carreira muito rápido e entraram a trabalhar muito antes que eu. Eu demorei quase 3 anos. E, não, 3 anos.
E eles tinham, quando entraram na linha aérea, que eles voam agora, eles já tinham 2 anos à frente, Sim. né? E, obviamente, eles transicionaram para comandante muito antes que eu e tudo. Mas, no princípio, sabe, muitas vezes a gente pensa, nossa, se eu comecei com eles, porque eu não estou lá com eles, né? E Sim. ocupa a mente pensando coisas que não adianta para nada. O aviador, ele tem uma mania, que é uma mania difícil, assim, de você lidar, que é o cara ele se comparar com o cara amigo dele. Então, Já que assim, você falou muito disso. né, o cara escolheu, tipo, eu escolhi entrar na Interbrasil, que foi a primeira que eu entrei, que foi na Transbrasil. Aí o cara entra ali e o meu amigo escolheu a Varig. E aí ele fica, mas que avião que ele tá? Que avião que eu tô? Sabe, como se a vida fosse uma competição. Claro, Né? E na verdade, onde quer que você esteja, a gente aprende isso depois que passa por um monte de coisa, que a estrada não é, o avião maior não é sinônimo de que você está mais feliz. Sim, Né? exatamente. Na verdade, o que você traça no meio do caminho, as pessoas que você encontra no meio do caminho, é que faz a vida ser maravilhosa. Exatamente, né? Então, assim, desse jeito. esse vídeo lá, ele foi uma coisa que eu estava meio entalado aqui, porque as pessoas estão tão negativas. E o que Fala, eu vejo... querido, fala, por favor. O que eu vejo de verdade, essa é só uma dificuldade. Né? Então, assim, vai ser difícil? Vai. Eu não estou aqui ingenuamente sendo otimista. Não. Mas uma certeza que eu tenho, os aviões não vão perder a função. Sabe quando eles falam assim, agora então a gente vai fazer tudo online? Você não vai para Disney online. Não vai rolar. Você tem que ir lá. Você tem que experimentar, né? Você vai experimentar aquela comida gostosa, uma praia que você gostaria de conhecer, que você não vai conhecer pelo Google. Exatamente. Então, assim, a coisa mais gostosa pra gente que voa, e essa profissão é tão maravilhosa, porque você conhece lugares, você conhece pessoas. Então, assim, isso não vai acabar, nunca. Né? Então, assim, mas só que o que eu entendo nas pessoas, e é legal da gente falar que já passou por isso, porque quando eu fui mandado embora, e eu tinha passado pela Interbrasil, quando ia começar a entrar em recuperação judicial, eu mudei para a Varig, que daí eu fui do grupo da Nordeste. Eu vou ir na Nordeste. A hora que começaram a falar que a gente ia entrar de licença, eu entrei na TAM. E aí quando eu entrei na TAM, teve corte. E não me pegou. O segundo corte me pegou. Quando aquilo aconteceu, tipo, em 4 anos, eu passei por 3 empresas e a última empresa me mandou embora. Na hora eu pensava, sabe o quê? Aviação não é pra mim, meu. Não vai dar certo isso aqui, porque como pode? Como que eu vou viver assim? Né? Tipo, mudando de um lugar para o outro, e, eu acho que eu devia ter seguido minha carreira na faculdade, ido dar aula, que eu gosto muito. Acho que não era para mim. Então, quando você está passando pelo momento, você não tem a capacidade de enxergar que aquilo é só um momento. Exatamente. E que passará, em algum momento tem que passar. Passará. E assim, e a história que tem a nossa geração aqui no Brasil, com essas quebras dessas empresas todas, é que logo depois, quando vem a retomada vem muito forte. Vem muito forte. Então, assim, aqui, aquele exemplo que eu falei no vídeo, as datas são exatas. Então, eu fui mandado embora em 2003 e em 2007 eu estava saindo comandante de Airbus. E se você imagina e olha para trás, não pensava... Não dá para imaginar. Não dá para imaginar. Não dá para imaginar que isso poderia acontecer. Né? Então, assim, é muito triste o que está acontecendo agora. A gente tem muitos amigos na aviação, você também deve ter um monte de amigos na aviação. E assim, hoje o menino que eu falei no meu vídeo, que é aquele que vendia água, que chegou a vender água, né, abriu uma distribuidora de água para fazer um dinheiro enquanto ele estava desempregado da aviação, ele foi mandado embora hoje, da Emirates. Então a Emirates hoje fez um pacote de demissão enorme, e esse meu amigo tá lá, sabe, nesse pacote. E uma coisa assim, só que hoje ele está numa posição diferente.
Porque quando ele passou por aquilo comigo em 2003, ele começou a se organizar financeiramente, que é o que eu falava para ele. Eu falei, olha, claro, se você tivesse organizado financeiramente, você ia passar menos aperto por uma situação que é difícil. Então, assim, hoje, só hoje, olha quantos anos depois, 17 anos depois, ele vai passar por essa dificuldade, que é uma dificuldade que a gente já sabe, já passou por isso. Já passou, exatamente. Só que hoje ele tem combustível. Exatamente. Sim. A pessoa que tem combustível hoje passa melhor do que quem não tem combustível. Exatamente. Né? Assim mesmo é. E o que você acha de todo... Eu acho que já respondeu, mas eu vou perguntar de qualquer forma. De tudo isso que você passou para a sua trajetória até hoje, qual você acha que foi a parte mais difícil? A mais difícil foi nessa, em 2003, porque do mesmo jeito que agora, você é mandado embora hoje e na tua carreira, na tua profissão, você não tem emprego em outro lugar. Então, o que vai acontecer com esse amigo meu? Esse amigo meu vem agora de Dubai para o Brasil, ele vem para cá e sabe que não tem emprego. Ele vai, por um tempo não existe emprego fora do Brasil em nenhum lugar. Então, assim, o ruim da aviação é quando ela passa por essas coisas, e ainda mais com uma pandemia dessa, o mundo inteiro está afetado, então não tem para onde você ir. Você realmente vai ter que aguardar as coisas voltarem ao normal, porque daí volta. E assim, quando nós passamos por essa demissão em 2003, nós ficamos apenas 10 meses desempregados. Então, 10 meses depois, a empresa chamou a gente de volta e mandou ver. E aí foi uma evolução muito rápida depois. Claro. Então, isso, se eu tenho dúvida que isso vai acontecer, não tenho. Eu tenho certeza que isso vai acontecer. Exatamente. Porque as empresas querem... o custo de uma empresa aérea é muito alto. Né? Ela manter todos os funcionários lá dentro é muito caro. É muito caro. Exatamente. Então, para ela se vê livre da gente e a hora que o negócio começa a voltar, opa, vamos chamar eles de novo? Bora. E cresce de novo. Sim, é isso que vai acontecer. Isso que vai acontecer. É isso que vai acontecer. Exatamente. Adriano, você quantos anos tem na aviação? Pô, jura? Quanto? Uns 5 só, 5. Ai, por favor, não. Eu posso falar que eu tenho 20 anos na aviação. 20 Caramba! Mil. Bastante. Eu tenho carinha de menina, mas não sou. eu tenho isso também. Eu entrei na Interbrasil, na primeira linha aérea, eu entrei em 99. Então eu tenho 21. De linha aérea eu tenho 21 anos. Só tem um ano mais que eu. E olha aqui o que já tem de cabelo branco. Eu tenho aqui também, olha. E com essa quarentena que o salão de beleza está fechado, não tem como, aí sai a verdade, né? Sim. Eu sempre pergunto porque, sabe, a gente tem tanta coisa para contar e para conversar. Sim. Uma curiosidade, algo assim divertido que aconteceu com você nesses 21 anos de aviação que você possa compartilhar conosco. Sim, nessa época que eu estava voando lá em Goiás, que a gente fazia a campanha eleitoral, a gente levava pessoas famosas para participar dos comícios dos políticos. Claro. E tinha uma dupla sertaneja que era conhecida no Brasil, chamava Rio Negro e Solimões, que era um cara de estatura média e um cara bem baixinho. Esse cara baixinho, ele era muito engraçado. Ele morria de medo de avião. Ele morria de medo de avião. E assim, nessa época de Goiânia, o comandante que eu voava junto, ele me pegou como filho para ensinar tudo que ele sabia. Ele já tinha experiência de Learjet, tudo. A gente voava o Mitsubishi. Era um avião turbo-hélice. Nossa, nunca escutei. Um avião. Depois você vê, o tipo dele é MU-2. Mitsubishi é um avião que ele tem spoiler-on ao invés de aileron. Então era um avião que fazia um baita de um barulho. Era uma máquina que a gente gostava muito de voar, né? E aí o que esse comandante fazia? A gente pegava o Rio Negro e Solimões, no interior aqui de São Paulo, e levava eles para Goiânia. E quando estava dentro do avião, esse comandante, que era o comandante o mais velho, ele pegava e ia lá para trás, ficar com os cantores. O baixinho ficava enlouquecido. Você vai deixar aquele moleque lá na frente, pelo amor de Deus, não faz isso, cara.
E ele ficava louco, ele ficava louco, ele ficava louco. Então, assim, a gente passava muita coisa engraçada, porque o cara tinha um espirituoso, assim, muito engraçado, mas ele tinha medo, né? E não tinha confiança. Imagina, naquela época eu tinha 20 anos de idade, né? 20 e poucos anos, né? Mas não tem nada a ver, né? Mas ele não tem, com muito mas medo. ficava com medo. Então, assim, tem muita coisa gostosa que a gente passou nesse período. Eu tenho uma, pode contar mais uma? Claro que sim, vai lá. Vou contar mais uma. A Latam, depois de TAM virou Latam. Quando juntou com o Chile, a gente passou a ser Latam. Sim, Latam. E essa é uma curiosidade, uma coisa bem engraçada que a gente nunca teve na empresa nada daquele programa, sabe, de reconhecimento do funcionário. Nunca existiu isso. Nunca. Em 2015 ou 2014, não, 2013, 14, eu não lembro quando foi o ano. Nossa, minha mulher, ela não sei se ela tá ouvindo aqui, ela ia ficar brava se eu não lembrasse. Porque assim, eu fui escolhido pelo programa para representar os pilotos do Brasil na festa de reconhecimento. E a minha esposa, que eu não conhecia, foi escolhida a comissária também do grupo das comissárias para participar. Esse dia você conheceu ela? Conheci ela e a gente casou. Olha, hoje nós somos casados. Nossa! Veja só. Uau! Muito legal isso, né? Então isso é uma coisa que a empresa me deu sem saber e é uma conquista que a gente leva pro resto da vida. É assim, e não sabe a quantidade de amigos que eu ganhei só na linha aérea, né? Sim. Amigos que eu posso chamar que são família para mim. Nossa, é muito especial. É muito, muito especial. Que coisa, né? E até Love is in the air, olha lá. Love is in the air. Ó, minha mãe, que é fã da minha esposa, tá aí, botando o coração. Ela adora. Ai, meu Deus. Não, mas essa história é muito linda. Nossa! Imagina. Sim, que então você assim... nem assim, não tava nem aí que você vai conhecer sua esposa nessa festa, né? Sim. Foi isso. Foi uma coisa muito... Então, assim, a aviação proporciona coisas pra gente que as pessoas me perguntam, porque hoje eu faço outra coisa junto com a aviação, e tem pessoas que falam, pô, Pescada, você faria diferente, né? Você teria começado uma outra carreira do que fazer o que você fez na aviação? Meu, nunca me arrependo de ter escolhido esse caminho, né? A gente vive uma vida com coisas... só de não ter essa rotina, de ter pessoas novas, de ter experiências diferentes, é uma profissão que te proporciona coisas incríveis, assim. E que a aviação, nenhum voo é igual do outro. Sim, nunca é igual, nunca. Mas conta para nossos seguidores que, olha, Adriano, vou te falar uma coisa. Quando eu gosto muito de dançar, amo sertanejo. Eu gosto muito de cozinhar, assisto todos os Masterchefs e uma coisa que me ajudou muito com meu português foi Masterchef Brasil. Eu assisti muito, mas meu melhor amigo também ele é de VH. Então, mas me ajudou muito para escutar, sabe? Para escutar as palavras e as coisas. E então, quando eu faço qualquer outra coisa, eu gosto de maquiagem, assim, e a gente, nossa, eu não sabia que você fazia outra coisa, que você só gostava de voar e de viajar, entendeu? Então, isso demonstra que a gente tem uma paixão, tem uma paixão muito grande pela aviação. Mas dá para fazer algumas outras coisas. Eu quero que você explique mais um pouco o que é essa outra coisa que você trabalha. Por enquanto é piloto também, né? As duas coisas. Sim. Esse outro que eu trabalho é uma paixão que eu tenho pelo mercado financeiro. Então, quando eu entrei no primeiro emprego na Interbrasil, eu estava acostumado com o salário de mecânico da VASP e para voar, quando eu entrei para o voo, só o que eu ganhava de diária de almoço e de janta era o que eu ganhava como mecânico da VASP. Então, assim, o meu salário sobrava inteiro. Eu morava com os meus pais, né? Tinha um carro
tinha um carro, então assim, tipo, o dinheiro, quando entrou, eu falei, meu Deus do céu, tipo, eu não lembro, em valores era assim, tipo, eu ganhava 500 para comer e ganhava 2.000 a mais de salário, então eu falava, nossa, o que eu vou fazer com isso? Eu não tenho nem ideia o que eu ia fazer com isso. E aí, tive a oportunidade de voar com comandantes mais experientes, e aí um deles, eu vi ele lendo um jornal, no Brasil chamava Gazeta Mercantil esse jornal, que era um jornal que falava de mercado financeiro. São finanças, exato. Isso. E aí eu olhei para ele e falei, o que é isso? Ah, isso aqui, você gosta disso aqui? É o mercado financeiro, para você investir o seu dinheiro. Eu falei, comandante, eu já vi que aqui é um lugar que dá para se construir um patrimônio, porque o dinheiro, se você souber administrar, ele vai te gerar um patrimônio grande durante a história da aviação. Imagina, o cara pensa... Quando eu entrei na Interbrasil, eu achei que eu ia me aposentar lá. Porque lá eles tinham o Brasil. Porque eles tinham o Brasília, tinham o 737 e tinham o 767. Então, era meio que a tua carreira ia finalizar no 767. Exatamente. Eu achei que eu nunca mais. Na época, eu falei para meus pais, olha, pais, eu acho que agora eu nunca mais vou mandar um currículo para ninguém. Porque eu entrei numa empresa que eu acho que eu vou até o final aqui. Mal sabia eu o que isso ia dar de volta ainda, né? Exatamente. Então, aí comecei a fazer isso, comecei a investir meu dinheiro. E aí, quando eu comecei a investir meu dinheiro, eu comecei a investir o dinheiro dos meus pais, aí dos meus avós, aí dos meus tios, aí das minhas primas, aí do meu irmão. Aí comecei a investir o dinheiro de todo mundo, porque eu tomei gosto por estudar isso. Claro. E isso foi passando. E aí eu tenho um bichinho aqui dentro que ele é meio inquieto com, tipo, putz, eu tô me sentindo meio, sabe, o que eu posso fazer mais do que eu faço, né? Já é legal. A profissão que a gente tem é uma profissão muito operacional, né? As decisões que a gente toma começaram para mim a ser coisas assim que eu queria algo a mais do que isso. Eu queria me desafiar de uma maneira que eu pudesse ver outras coisas, que eu pudesse estudar outras coisas. Porque eu começava a voar com pessoas que ficavam reclamando de coisa que eu falava, meu Deus do céu, tipo, isso aqui, eu preciso de outra coisa, eu preciso focar em outra coisa, sabe? Claro. E aí meu irmão falou, pô, você podia pensar em fazer esse trabalho que você faz para nós, aqui em casa, fazer para as pessoas. E aí começou assim, Angélica. Eu ofereci esse trabalho para um copiloto, que é meu cliente até hoje, faz 7 anos isso. Uhum. E aí, ele é meu cliente até hoje. E era o quê? Porque como eu sabia como funcionava o nosso regime de salário, é diferente de uma pessoa normal. A gente tem uma parte variável, né? Tem uma parte de férias, é diferente de uma pessoa normal. Então, eu entendia exatamente o que passava-se com a tripulação. E aí isso começou a ser falado de um para o outro, comentando, olha, ele faz isso, ele faz isso. Eu comecei a fazer palestras dentro da Associação dos Pilotos com o objetivo de ensinar as pessoas a olhar para isso. Porque assim, é inadmissível que um tripulante não sobre dinheiro para ele no mês do que ele ganha. Porque no nível Brasil... Sem falar de ninguém, mas acontece, Adriano. Eu já vi muito... Eu já vi isso muito. No nível Brasil, o que a gente ganha aqui para voar está muito acima da média da população. Então, assim, é obrigatório que o cara tenha pelo menos uma consciência financeira para conquistar coisas, para prosperar na vida, né? Exatamente. Então, assim... Isso foi assim, isso começou a ser desse jeito a partir do momento que passou de 10 clientes, eu já comecei a me preocupar, falei, meu Deus, e agora? Porque eu fazia tudo. Eu fazia os investimentos, eu fazia o aconselhamento, eu cuidava dos clientes, eu fazia o relatório, eu fazia tudo sozinho. Tudo sozinho. Quando isso foi aumentando, a primeira que entrou na dança foi minha esposa, que era comissária. Aí eu falei para ela, olha, eu não estou dando mais conta disso, está sendo uma coisa que tá me sobrecarregando demais. Aí ela foi a primeira que fez a conversão, então ela saiu do voo, pediu demissão e começou a me ajudar no que eu estava fazendo. Então a empresa começou a crescer, aí eu pude trazer mais clientes, né? E hoje ela é planejadora financeira. Então hoje a gente cuida das pessoas e das finanças delas, para tomar decisão e para cuidar do dinheiro delas.
Sim, claro, Então, obviamente. Então, isso. e de tudo isso que você... Nossa, você tem muitas fases. Qual é que você mais gosta? Qual é a que mais gosta? Pode falar isso ou não? Não, o que eu mais gosto, comparando uma com a outra, De tudo o que você já fez na sua vida, na aviação e as finanças e tudo, o que é o que você mais gosta? a aviação é um prazer pessoal. Entendi. As finanças eu ajudo pessoas. Mas Então, olha, a retribuição que eu sinto no trabalho de fazer, ensinar as pessoas e cuidar delas, eu tenho uma satisfação que não é uma satisfação só como um voo que a gente gosta de fazer um voo bonito, gostoso, pousar bem, desviar das formações. É pessoal. Esse outro a gente tem o reconhecimento. O nosso time de clientes é formado por 70% de amigos, então são pessoas que já me conhecem, que a gente tem uma troca muito positiva, né? Então, é muito... Hoje eu achava que eu ia voar até o fim da vida. Hoje eu sei que eu vou fazer esse trabalho de gestor de finanças, de cuidar das pessoas, da parte financeira, para o resto da vida. Isso eu vou fazer até o fim. Porque é uma coisa que me dá muito prazer. Dá muito prazer para ajudar outras pessoas. Então, meu querido Adriano, o que você acha? Porque aqui já tem algumas perguntas, gente. Se você quer mandar algumas perguntas para Adriano, deixa aqui nos comentários embaixo, a gente vai ir contestando, ok? Aqui tem um menino, Lipe Souza 01. O que vocês poderiam me dizer em relação a qual o caminho seguir na aviação? Não estou muito certa qual é o objetivo da sua pergunta, mas vou deixar que o Adriano conteste. Mas aí eu quero dar a minha pergunta, que é o que você acha que tem que ser as qualidades que tem que ter uma pessoa que quer ser piloto? Ou quer entrar no mundo de aviação, porque pode ser para comissária, mecânico, muitas outras coisas. Aqui tem gente de tudo, né? Sim, para entrar na aviação, bom, só para a pessoa já ver qual o caminho que a gente traça, que não é um caminho simples, não é uma coisa que se você não tiver persistência, é algo que você desiste fácil. Persistência. Você desiste fácil. Porque as coisas não vão ser tão tranquilas quanto você gostaria. Né? A gente vê isso. Turbulência. Então, assim, a coisa que eu sempre pensei era, como eu entrei com mecânico, é você tentar fazer alguma coisa que você já se aproxima muito da aviação. Então, eu tenho amigos que eram despachantes de voo, e que ele já queria, ele despachante, você precisava ter só o estudo do colegial, né, o ensino médio, você já entrava. Então, assim, você fica perto, né? Você fica perto, porque você vai conhecer pessoas. Você tá ali. O segredo do sucesso é você conhecer pessoas, né? Porque você conhece pessoas, as pessoas podem te ajudar com alguma coisa que elas estão vendo e você não está vendo. Então, quando você está próximo das pessoas que já são da aviação, é muito mais fácil. Então, eu escolheria um caminho de estar perto da aviação. Se é para ser piloto, pode ser começar com alguma outra coisa, ou dar instrução. Uma coisa que tem muito no Brasil, a pessoa dá instrução para pegar as horas de voo. Né? Sim. Só que assim, o que acontece aqui, Angélica, é o seguinte. Quando eu entrei na TAM, o mínimo de horas de voo para entrar era 1.500 horas, porque era uma época do mercado que tinha que ter muita experiência. Eu também. Há um ano, eu acredito que teve gente que entrou na Latam com menos de 500 horas. Então, assim, o cenário é de acordo com a demanda da economia. Por isso que eu falo que você tem que estar pronto. Sempre. Para a oportunidade chega na sua porta e você está pronto. Imagina agora, Angélica, que a gente está num período difícil. Imagina como estão os aeroclubes. Com certeza com um período difícil, concorda? Claro que sim. Se você tem um dinheirinho, ou se o seu pai tem um dinheirinho ali, e você falar para ele, pai, eu ia gastar 30 mil reais para fazer esse curso. Talvez se a gente chegar lá no aeroclube com 20 mil reais, eu faço o curso. Porque o cara do aeroclube está precisando de você agora, porque está tudo muito difícil. Então, sim, quem conseguir agora,
agora a gente vai conseguir fazer as coisas por um preço mais barato. Tem É que uma hora aproveitar. ótima para isso. Sim, Sim, exatamente. sim, sim. Aí, É uma hora boa. Exatamente. Aí tem também Matheus Victor. Gosto muito de aviação e medicina. Eu também. Eu gostava muito de medicina também. E ainda tenho dúvidas em qual carreira seguir. Você já escutou o que Adriano falou? Se a aviação para ele é algo pessoal, algo que ele gosta. E as Sim. finanças porque ajuda outras pessoas. Então, você tem que pensar muito bem. Não seja como Sim. eu, que eu pensei, eu não vou estudar medicina porque eu tentei. Eu queria. E assim, nossa, vou passar uns 10 anos estudando até Sim. chegar onde eu quero chegar. Nossa, isso é muito estudo. Guess what? Agora tem que estudar ainda mais. Sim, Tem que estudar sim, sempre. E aí sim. estão fazendo evaluações e check right e tudo isso. E Sim, na medicina, não. Então, sim, não vai pensar assim, por favor. Pensa bem o que você quer, tá bom? sim. Aí, Posso te perguntar uma coisa? claro. Eu coloquei no meu Instagram ali alguma pergunta que as pessoas tivessem assim curiosidade sobre você. Uhum. E o que eu mais recebi, olha que legal, por você ser uma mulher, eu recebi perguntas de mulheres perguntando qual foi para você a sua maior dificuldade de conseguir entrar na aviação e conseguir Sério? ser uma piloto de Boeing. Você teve A, dificuldades? a dificuldade foi que eu acabei a minha formação com 191 horas. Tá. E a aerolínea estava pedindo 1.000. Sim. Como eu faço 1.000 horas para entrar na aerolínea? Meu pai foi demitido um mês antes de que eu acabara minha carreira. E aí eu já tinha todo planejado para ir para os Estados Unidos, a praticar meu inglês, voltar para o Panamá e pegar alguma coisa. Tinha que trabalhar de alguma coisa. E eu estive trabalhando no call center para atendimento ao cliente por 2 anos, que me ajudaram muito na parte de inglês, porque era todo em inglês. E aí eu tive a Nossa. oportunidade, e depois saí de 2 anos, eu fui pedir trabalho para uma linha aérea de voos nacionais aqui no Panamá. E Sim. eu fui lá porque eu conhecia o gerente. E eu falei assim, eu não quero um salário, eu quero voar. Acabou. Não tem que pagar. Não tem que pagar. Aqui está uma piloto que vai voar de graça. Eu não quero. E bom, ele me deu uma oportunidade de trabalhar no call center deles, com a promessa que se eles tinham um trabalho de aviação, sabe, uma vaga para um copiloto, eles me iam considerar primeiro a mim, porque eu Sim. já trabalhava com a empresa. Sim. E 9 dias depois de que eu entrei a trabalhar com eles me chamaram. Caramba! Sensacional! E aí fiquei um mês trabalhando no departamento de reservas de atendimento ao cliente deles. E depois desse mês, porque era dezembro, imagina ter uma pessoa nova, outra pessoa nova, para ensinar todo o trabalho. E eu já sabia, e era experiente, porque eu já trabalhava com outros call centers. E aí, depois de um mês, eu comecei a trabalhar, e trabalhei 1 ano. E aí, Copa Airlines, que é minha aerolínea, a linha aérea, eles mudaram os requerimentos para 250 horas de voo. Olha só. Mas eu Sim. já tinha mais experiência, porque eu passei 1 ano completo voando para eles, né? Sim. E aí eu tive a Sim. oportunidade de entrar, e agora tenho 14 anos lá. E Que legal. a dificuldade foi o primeiro, eu acho que foi a parte mais difícil. E o treinamento começo, inicial, né? o treinamento inicial de simulador para mim foi uma Dificílimo. coisa horrível. Horrível, mas graças a Deus eu estava mal sentada. Era tudo. Quando o instrutor tive o tempo para me sentar comigo do lado, assim, sube, baixa, para ir para tudo. De uma maneira boa, eu encontrei meu lugar na cabine e todo mudou na hora. Mas eu Que acho que legal. isso foi porque, como mulher,
Nossa, Adriano, eu não acredito nada de mulher empoderada, nem o feminismo, nem nada disso. Eu recebo muito essa pergunta, se você é uma mulher empoderada e aqui, acá. Não. Eu acho e acredito que Deus deu a cada um as atitudes e as formas, as capacidades para fazer o que quiser. Sim. E se você tem persistência e realmente vai atrás seus sonhos, você vai conseguir. Entendeu? Vai. Exatamente. Vai mesmo. Assim mesmo, Vai desse conseguir. mesmo jeito. Não tem. Exatamente. Sabe por quê? Porque assim, porque as coisas tem um lado um pouco de energia disso aí, né, Angélica? As Sim. pessoas que estão próximas ou que as pessoas querem te ajudar, né? Eles sabem que se você está se esforçando uma hora, que a pessoa fala, nossa, uma hora aconteceu sem querer. Não, não é sem querer. Né? Você causou isso nas pessoas, isso que você faz de buscar, de se preparar, de procurar pessoas, de falar com aqui, aparecer ali, isso acaba acontecendo, né? Isso chega a você. E chega. Aí vou trocar um pouco em espanhol, porque tenho uma das minhas melhores amigas, ela entrou aqui. L'Oriel, Tá. no llores, amiga, no llores. Es una historia de éxito, amiga. Es que mis amigas, elas conhecem minha história, cada vez que elas escutam, porque elas estavam aí comigo, entendeu? Mas isso. Eu acho assim, e sabe que aqui no live, que eu faço cada terça-feira, já conheci tantas pessoas que têm uma história tão legal, mas não tem que se comparar com ninguém. Cada história é única e cada pessoa é uma história. E passou por muitas coisas diferentes que ajudaram a não desistir no momento, e assim para que as pessoas que escutam isso, que estão assistindo, têm que ter presente que quando você pode fazer alguma coisa, vai lá, que você vai conseguir. Eu também te amo, amiga. Eu também te amo, amiga. Ela está emocionada. Porque a sua história também é muito bonita. Porque a gente está acostumado, às vezes, com pilotos que vieram que o pai era piloto, e às vezes ele tem muito mais facilidade do que isso, né? Do que a gente que não tem. A gente acha, meu Deus, como a gente vai conseguir entrar numa coisa que é tão restrita? E na verdade, eu não tinha ninguém. Eu não tinha ninguém na aviação. Ninguém. Pois é. Ninguém. E você é comandante de Boeing, né? Você é comandante de Boeing, né? 7 anos. Olha só. 7 anos de comandante de Boeing. 7 anos de comandante de Boeing. Caramba, que legal. Sim. Que legal. Sim. Parabéns. E toda a oportunidade, obrigada. E a oportunidade chegou, eu estava pronta, tomei, abraçou. Continuei, abracei ela, contou muito forte. É isso. Mas sabe que eu acho que, não sei para você que é comandante, mas para mim, a transição para comandante não é que foi fácil, mas eu acho que foi mais tranquila que o começo, né? Porque você já conhece, pelo menos em meu caso, eu já conheci um avião, eu era o primeiro oficial de Boeing, e estava passando, transicionando para comandante, né? Eu conhecia o avião, né? E graças a Deus a gente aqui tinha um programa antes que era um coaching, que era muito bom. Eu adorava e eu me sinto muito afortunada de que eu fiz, porque você estava de primeiro oficial, mas seu comandante começava, sabe, a fazer esses exercícios de juízo, de que você vai decidir, que é o que você vai fazer, as suas decisões operacionais, sabe? Que muitas vezes são a parte mais chata, né? Mas quando você está, sabe, fazendo tudo várias vezes, você ganha essa confiança para tomar as decisões que vão ser... Tem que ser as melhores decisões da sua vida. Sim. E você também não foi treinado para isso, né, Angélica? Você passa para comandante e aí a partir de um dia você não tomava as decisões. Agora você vai tomar. Né? Então é uma transição que a gente fica. Na época que aconteceu comigo, eu tinha 30 anos. E eu falava, nossa, eu acho que eu sou novo para assumir isso, né? E na verdade não tem jeito. A responsabilidade cai em você. E agora é você ali que vai decidir as coisas. E aí eu buscava muito no espírito de equipe, de trazer as pessoas para me ajudar, porque eu era inexperiente, né? Eu falava, olha, vamos junto tentar. E aí você vai aprendendo e vai ganhando o jogo de cintura e vai evoluindo, né? Exatamente. Isso é muito bom.
aqui tá falando, Carol, que é o contrário. O que o senhor não recomenda como atitude de piloto, o que pode como atitude prejudicar um desenvolvimento na carreira? Essa é uma boa pergunta. Ai, É uma ótima pergunta. ai. O que você não recomenda? Eu acho que a falta de disciplina, né? A gente vive uma profissão que a gente tem que ser muito disciplinado. Senhor. Então, assim, quando a gente entrou na Latam, não se exigia muito da língua inglesa. Então, depois que isso passou a ser uma coisa obrigatória, aí a pessoa ia desesperadamente atrás de estudar porque precisava da carteira. Exatamente. Então, assim, eu vejo o ICAO, exato. Uhum. Então, assim, eu acho que o que você não pode, a aviação, ela acaba deixando as pessoas muito acomodadas, né? Agora isso chamado coronavírus vai tirar todo mundo do comodismo. Agora todo mundo se mexeu. Exatamente. Aquilo que a gente sempre falou na aviação, todo mundo, puxa, você precisa pensar em saber fazer outra coisa. Não sei, não, deixa, eu vou ficar velho, aí eu penso nisso. Agora tá todo mundo pensando nisso. Então hoje o cara pensa, tipo, peraí, o que eu posso fazer além disso para ter uma outra fonte de renda, né? Que pode me ajudar no momento desse. Agora, se você tem uma outra fonte de renda, você vai passar pela crise, pode ter com menos voos, pode estar, às vezes, até sem emprego, mas você passa melhor, né? Então, assim, eu acho que agora, na aviação, a gente vê muita gente acomodada. E agora, isso que aconteceu é triste porque é na dor. Exatamente. Mas isso vai mexer com todo mundo de verdade. Com então, agora, mundo. se mexe. Exatamente. Se mexe. Leober, nossa, nessa live aqui a gente não fala muito de coronavírus, mas na crise no Panamá, meu querido, tá igual que em todo mundo. Tá bastante controlada, sim. A gente tá de quarentena, mas tudo tá parado, a fronteira tá fechada, só cargueiros. Nossa, a fronteira tá fechada, sim. Só tá voando o cargueiro, não tá voando o passageiro. Não, nada. Uau. Nada. Uau. E aqui tem, vou trocar espanhol de novo. Alvin Miguel, vê? Estás aprendendo português. Adriano, eu fiz só como 3 lives em espanhol. Porque a maioria, ou 75% de meus seguidores são do Brasil. Então, são do Brasil? Sim, senhor. Por quê? Por quê? Porque meu melhor amigo, ele é brasileiro, ele é do DVH. Brasileiro. Você deve conhecer ele em algum momento, que é Vida de Piloto. Você conheceu Vida de Piloto? Não, acho que não. Bom, ele tinha um Instagram muito grande, com muitos seguidores. Mais de 130 mil. E eu conheci ele aqui, porque ele mora aqui no Panamá. E a gente virou como irmãos. Irmãos Perfeito. Até hoje, né? Que legal. Então, ele me postava fotos comigo no seu Instagram. E eu comecei a ganhar seguidores do Brasil. Claro. Entendeu? E agora eu tenho 75% de meus seguidores são do Brasil. Então, por isso que você fala tão bem assim o português, né? Você fala tão bem o português. Obrigada, eu falo português. Mas há 3 anos atrás eu não falava nada. Absolutamente nada. Uau. E ele estava detrás de mim assim, você tem que falar tudo em português no seu Instagram, porque todos os seguidores são do Brasil, e então ninguém entende. Mas aí está acontecendo todo o contrário. Meus seguidores panameños que falam espanhol estão aprendendo português. Que legal! Meus seguidores brasileiros, de alguma forma, eles entendem meu espanhol. Que eles falam que eu falo muito rápido. Mas não tem nada a ver. Já quase está acabando o tempo. Já quase, só 6 minutos. Eu quero, Adriano, qual seria o melhor conselho que você pode dar às pessoas? Não só aos que estão assim pensando em estudar aviação, sino que tem um sonho que ainda não realizaram, não chegaram, não alcançaram. Qual foi o conselho mais valioso que você pode dar para eles? Olha, depois que eu fiz esse vídeo, eu recebi, o meu Instagram, ele tem poucos seguidores, ele não tem muitos seguidores. Então eu estou acostumado a receber
Vai chegar. Poucas mensagens. Depois desse, vai chegar. Olha o que eu tô falando. Que legal. Assim, então eu não estou acostumado a receber muitas mensagens. E esse vídeo, que era um vídeo que eu fiz despretensiosamente, só para dar uma palavra de que calma, fiquem calmos, não é o fim do mundo. Era só isso. E mesmo assim, eu recebi uma mensagem que dizia assim, de um cara que já não voa mais com a gente aqui, que voava no outro lugar, e que ele falou, nossa, o chefe de vocês agora está aparecendo na mídia, e ele está tratando vocês de uma maneira tão ruim, sabe? Ele falou sobre isso. E nisso veio uma resposta que eu dei a ele, que eu procurei não ser indelicado na resposta, mas falei o seguinte, o dia que o meu chefe for responsável pela minha motivação, eu escolho outra coisa para fazer. A motivação que eu tenho vem de dentro de mim. E isso daí não é uma empresa, não é um chefe, não é ninguém que vai mexer nisso. Então, assim, nesse momento agora, que é um momento de dificuldade, minha esposa adora estudar isso, que é o autoconhecimento. Se você volta um pouco para você, para se conhecer e ver ali o que você tem de ponto forte, ponto fraco, você cresce muito agora. Nesse momento é o momento da gente se conhecer melhor. De aproveitar o tempo que está aqui sem fazer nada. É o momento. Sim. A gente, você também deve sentir isso. Aqui a gente tem como a maior desculpa aqui dos tripulantes era o seguinte, não. Não tenho tempo. Eu chego cansado, eu voo demais, sempre estou cansado, não dá tempo de fazer nada. Até eu. Não é verdade? Todo mundo, a gente não tem tempo, né? Uma vida, a gente vive uma vida muito louca. Então, assim, agora você está tendo tempo de ver o que você realmente gosta. E outra, agora é uma janela, por que não você fazer o que você gosta da sua vida, né? Exatamente. Pô, é uma baita de uma chance, né? Tá tudo aí, e outra, Angélica, é de graça, né? Entra no YouTube, entra no Instagram, tem os maiores especialistas de todas as áreas falando as coisas para você de graça. Exatamente. Então, assim, é uma hora que eu acho que você tem que aproveitar muito. Você tem que aproveitar muito, porque daí, quando você descobre uma coisa que você faz... Lembra, você me lembrou uma coisa que eu falava muito isso. Se eles souberem na empresa o quanto eu amo fazer o que eu faço, eu faria de graça. De graça? Eu faria de graça. Eles não sabem, mas assim, eu faria de graça. Porque assim, é uma coisa que me dá muito prazer. Claro que você não vai fazer de graça uma rotina que você faz 30 dias. Não, mas assim, descubra uma coisa em você, que todo mundo tem alguma coisa que você faz melhor do que as outras pessoas, que você gosta. Não, e que, uma coisa que você faça de graça, né? Claro, não, e uma coisa que, por exemplo, eu tenho muitos amigos que eles falam, não, eu só sei como voar os aviões. Nossa, você pode encontrar alguma outra coisa que você gosta ou vai gostar e pode fazer, entendeu? Sim. Não só uma. Mas eu acho que um conselho, olha, muito, muito bacana, porque isso é o que a gente está precisando, Adriano. E de verdade, esse vídeo que você fez, graças a isso, você está aqui conosco, compartilhando sua história, que é muito motivadora. E quero te agradecer por ter tempo para compartilhar conosco sua história, sua trajetória e, sobretudo, sua motivação. Muito, muito obrigada. E muitas coisas boas só para você. De verdade, muito obrigada por aceitar o convite. Eu que agradeço o espaço, agradeço a sua história também, para mim era novidade, as pessoas queriam muito saber, e obrado por ter explicado também um pouquinho aí da sua história, todo mundo deve ter adorado, mas eu acho que quando eu vi também a energia, quando eu vi a sua energia, o mundo está precisando agora de pessoas que têm essa raça, que têm essa energia. De botar as coisas para cima, né? Exatamente. Isso é muito bom. Que não é da boca para fora, é de verdade, eu sinto assim. É de verdade. É isso. Sim. É isso, por isso estou aqui. É isso aí. Muito, muito obrigada. Obrigado, viu? Obrigado. A hora passou assim, muito rápido. Sim. Um beijo para vocês. Um beijo para vocês. A próxima semana temos um convidado muito especial também. Fiquem ligados. Ótima semana. E um beijo, abraços. Tchau. Tchau, Angélica. Tchau, querida. Tchau. Um prazer. Bye.